Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero neste vídeo trazer aqui o recado a todos os pastores evangélicos do Brasil principalmente e do mundo inteiro. Eu sou simplesmente um pedaço de carne na terra a serviço de Deus. Eu quero trazer um recado aqui para todos os pastores do Brasil e do mundo. Eu quero ler aqui no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 18, que os vossos companheiros, pastores, eles já conhecem muito bem, né, porque são formados em teologia e tem muitas formações, pois escutem bem o recado de Deus para vocês, pastores do Brasil e do mundo. Está escrito em Malaquias 3, versículo 18: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eis aqui. Tivemos dia 5, né? Os pastores do Brasil chamando o povo para um jejum nacional. Eu não fiz, como muitos irmãos não fizeram, porque em Jeremias capítulo 11, versículo de número 14, diz que Deus não recebe sacrifício de um povo que não se arrepende de seus pecados. Eu quero dizer para todos os pastores do Brasil que as almas que vocês mandaram para o inferno, que estão nesse momento no fogo do inferno, milhões de crentes no inferno, que foram enganados com os falsos ensinos de vocês, porque vocês sabem e conhecem muito bem qual a doutrina bíblica. O apóstolo Paulo falou em Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, mandando as mulheres se vestir com roupas decentes. E vocês, como pastores, estavam apoiando tudo que não presta dentro das igrejas, apoiando jogo, apoiando política. Os púlpitos das igrejas foram transformados em palanques de político, para discurso político. Vocês estavam apoiando, segundo casamento, o cônjuge que estando vivo. Uma jovem desviava da igreja, embuchava no rapaz do mundo. Vocês, pastores, iam lá fazer a celebração do casamento de uma crente com uma pessoa do mundo, por causa do dinheiro. E os pregadores que pregavam a verdade, vocês passavam uma ordem nos outros obreiros para não dar mais oportunidade para o irmão, dizendo que na igreja quem manda é eu que sou pastor. Mas vocês hoje estão entendendo que quem manda na igreja sempre foi Deus e sempre será. A igreja de Deus é para pregar a verdade. A Bíblia, ela é para ser ensinada como está escrito. Vocês estavam vendendo a fé. Deus, ele é contra o divórcio. Deus, ele é contra o segundo casamento e vocês sabem disso. Vocês estavam apoiando porque vocês estavam apostatados da fé. Apostasia é o abandono da verdade. Vocês deixaram de seguir Cristo para seguir os rudimentos do mundo em troca de dinheiro. Por dinheiro, vocês deixaram de falar a verdade. Por dinheiro, vocês transformaram os púlpitos das igrejas em palanques. Por dinheiro, vocês faziam celebrações de segundo e terceiro casamento. Show gospel, quadrilhas, festa junina dentro das igrejas evangélicas, pastores apoiando jogo, pastores apoiando o mundo dentro da igreja. E vocês sabem que o crente tem que ser diferente do mundo em tudo, no vestir, no tratar, nos negócios. E muitos pastores no Brasil não têm crédito nem nos bancos mais. A mídia vinha anunciando os escândalos por parte da liderança. Vocês apoiaram normas
e costumes do mundo dentro das igrejas evangélicas. Vocês sabem que usar brinco, colares, maquiagem, batom, sandálias do salto alto, saias curtas, roupinhas curtinhas, roupas transparentes, tudo isso é rudimento do mundo. No livro dos profetas diz que quem usa esses rudimentos são as pessoas do mundo que não servem a Deus. E esses costumes mundanos, vocês abriram as portas dos templos e entrou nas igrejas. As irmãs estavam sentando, as jovens da igreja, sentando na igreja, quando sentava no templo, quando chegava ali que sentava na cadeira ou no banco da igreja, tinha que colocar a mão na frente para não mostrar a cor da calcinha. O resultado, muitos pastores trocaram as esposas por novinhas da igreja. Pastores encontrados em motéis. Pastores estuprando mocinhas na igreja. Vocês estavam apoiando tudo dentro da igreja e achavam que vocês eram os donos da igreja. Só que o próprio Deus, não foi Satanás que fechou as igrejas, não. O próprio Deus resolveu usar as autoridades da terra para fechar as igrejas. Já que vocês não queriam pregar a verdade, então para que as igrejas abertas? Então fecha. Foi exatamente isso que Deus fez. Vocês estavam menosprezando a morte de Cristo. Jesus derramou todo o seu sangue por essas vidas. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para salvar essas almas. E quantas vidas desceram aos infernos, vocês enganando? Quantas almas neste momento estão no inferno sofrendo e chorando porque vocês mandaram para lá? O Adolf Hitler, ele matou mais de 1 milhão de cristãos, mas os cristãos morriam e iam para o céu. E vocês, como pastores, mandaram milhões de crentes para o inferno. Não pregavam a verdade, com medo de perder o dinheiro da igreja. Preferiam ver o crente indo para o inferno do que falar a verdade. O resultado é isso aí. O Papai do Céu fechou as igrejas. E se você não sabe, fique sabendo. As igrejas evangélicas, elas vão se tornar empresas do governo, porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra e retornar para o céu. Jesus, nesse momento, ele se encontra sobre as nuvens do céu, aguardando a ordem do Pai para arrebatar a sua igreja santa. E essa vidinha de barão que vocês tinham, pegava tudo, dízimo, oferta, gastava com luxo, gastava com viagem, comprando caminhonete, comprando Ferrari, comprando chácara, e os irmãos passando fome dentro da igreja, sendo que a Bíblia diz que os dízimos e oferta é para mantimento na casa do Senhor. Sabe o que é isso? Para socorrer os irmãos carentes das igrejas. E o que é que vocês estavam fazendo? Vocês estavam embolsando tudo, ainda continuavam naquela pidança dentro da igreja, só falava em dinheiro, só falava em dinheiro. O Papai do Céu, Deus, o grande Senhor Jeová, viu vocês. Ele esperou tempo de vocês se arrepender. Dê-lhe tempo para se arrepender, diz o Senhor. Vocês não quiseram. Continuaram nas mesmas práticas, continuaram enganando o povo. Na pedalagem que vocês iam, daqui a pouco vocês estavam fazendo casamento gay dentro da igreja. Então Deus viu que vocês não se arrependeram, foi o que ele fez. Ele entrou em juízo contra a casa dele mesmo. O apóstolo Pedro disse que o juízo de Deus começa na casa de Deus. Então Deus percebeu que os templos evangélicos estavam sendo usados para serviço de Satanás, enganando as pessoas e preparando as almas para ir para o inferno. Então o próprio Deus levantou do trono, usou as autoridades da terra para fechar as igrejas evangélicas, e ele deu ordem que o quarto selo fosse aberto. O quarto selo do Apocalipse foi aberto. O cavaleiro em cima do cavalo amarelo, que tem o nome de morte, foi solto na terra. E a quarta parte da população do mundo vai ter que morrer.
E o quinto selo está prestes a ser aberto. Se você não sabe, o quinto selo do Apocalipse é morte de cristão, perseguição religiosa, permitido pelo próprio Deus. Deus prefere ver os crentes morrendo e indo para o céu do que continuar indo para esses templos evangélicos, sendo enganado com doutrinas de demônios e as almas descendo aos infernos. Deus resolveu dar um basta nessa bagunça. Deus resolveu dar um chega nessa bagunça. Pessoas mentindo em nome de Deus, dizendo que Deus mandou sem Deus ter mandado, que Deus falou sem Deus ter falado. Cadê agora os profetas dos reteté? Cadê? Cadê os profetas que consagram vassoura, que consagram chave? Cadê? Foi desmascarado os falsos pastores do Brasil e do mundo. Aí fizeram agora um falso jejum, tentando barganhar Deus, pensando que Deus é trouxa. Fizeram o jejum e o resultado, sabe o que foi? Está aumentando o número de mortos. Não diminuiu, não. Foi aumentar. Eles pensavam, Marcos Feliciano, junto com os outros pastores, ostentando posições de arma de fogo. Aí vamos fazer um jejum que Deus vai tirar este mal. Tirou? Foi piorar a situação, porque Deus está irado. E olha, presta atenção o que é que eu vou dizer aqui. Olha para cá. Olha para cá. O cavalo amarelo, ele está matando, por enquanto, os ímpios. Porque estavam fazendo bagunças. A praia de Copacabana, gays e lésbicas nas ruas, pulando carnaval, se beijando e se lambendo, as piores imoralidades no meio da rua. Hoje, as praias de Copacabana estão vazias. Deus está descendo juízo sobre os ricos da terra. Se você não sabe, a Itália e os Estados Unidos são dois países que brincam com dinheiro. E nem os recursos financeiros deles não estão impedindo deles descerem à sepultura. Porque com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém zomba. E esses cantores do mundo estavam zombando. Como eu vi uma cantora, que eu não digo não por ética, dizendo, Jesus, eu sou gay, eu sou lésbica, e daí? E o outro disse assim, que Jesus era bicha. Todos os shows acabou. Bares fechados. E pessoas morrendo e descendo aos infernos. E a espada de Deus, ela está solta no mundo. O cavaleiro amarelo, que está sentado em cima do cavalo amarelo, que é a morte, está solto na terra. E vai matar a quarta parte da população do mundo. E depois disso, a espada de Deus vai ser voltada nesse ano para esses pastores, para esses crentes que não se arrependem de seus pecados. Esse é o ano de nós, os crentes, pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados e se prepararmos para ir para a eternidade. Porque nesse ano, milhões de crentes vão ter que morrer, porque não se arrependem mais de seus pecados. E Deus deu tempo para nós se arrepender. Mas quanto mais o tempo se passava, mais nós se afundávamos no pecado. Por isso que Deus resolveu fechar os tempos, para que o povo ore mais, para que o povo busque mais, para que o povo vá buscar as almas perdidas. Sabe o que é que estavam fazendo? Estavam dentro da igreja disputando quem canta mais bonito, quem tem um playback mais bonito, quem prega melhor, quem tem a sandália mais bonita. Estava igual um parque de diversão as igrejas evangélicas. E Deus resolveu acabar com essa bagunça. Show gospel, uma pior idolatria no meio evangélico, e os pastores batendo palma. Só que a casa caiu. A máscara Deus tirou desses lobos disfarçados de pastores, e essa vidinha de barão que eles tinham acabou. Sabe por quê? Porque muitos irmãos que pegavam seus 10, 12 mil reais e davam para vocês, pastores, eles estão agora pegando os dízimos e ofertas e ajudando as famílias carentes. Tiago disse que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, fazer obras de caridade e se guardar da corrupção. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. O templo de Deus é o nosso corpo. E Jesus disse, aonde estiver. Ele não disse só no templo, ele disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então Jesus, ele está presente aonde chama pelo nome dele. Então se você orar no seu quarto, na sua sala, na cozinha, fazendo os labores do dia a dia, no seu trabalho, Deus está ouvindo sua oração.
O trabalho da igreja é pegar a Bíblia e evangelizar os perdidos, não é ficar dentro de quatro paredes, não. E os crentes estavam se perdendo, ficando dentro de quatro paredes, e os pastores, empurrando ensinamento de demônio no povo, e o povo morrendo e indo para o inferno. Deus resolveu fechar os templos. Deus prefere ver os templos fechados do que os templos estarem abertos e os pastores mentindo e enganando o povo. Pega a Bíblia, evangeliza os perdidos, pega o teu dízimo, tua oferta, ajuda os irmãos necessitados, porque assim fazia a igreja primitiva. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 38, está lá. Atos 4, versículo 38. Os dízimos e oferta eram trazidos aos pés dos apóstolos e eles repartiam entre os irmãos necessitados. Era isso que vocês estavam fazendo, pastores? Vocês estavam dividindo entre os irmãos necessitados da igreja? Estavam, era nada. Pergunta o Silas Malafaia se ele vai tirar os milhões que está na conta bancária dele e ajudar os pobres. Pergunta o Marcos Feliciano, pergunta o Silas Malafaia, pergunta o Ed Macedo, pergunta o Valdemir Santiago, se eles vão pegar seus milhões que estão na conta bancária e ajudar as pessoas carentes. Então essa vidinha de barão acabou. E daqui para frente, pelo que me informaram, estão querendo abrir as igrejas evangélicas em dezembro. Se abrir, ainda vai ter muita burocracia, porque eles querem transformar as igrejas evangélicas em empresas do governo. Por quê? Porque eles sabem que as igrejas evangélicas têm condições de deixar homens ricos, pastores ricos. Então, as igrejas evangélicas têm condição de manter bem o governo. Por quê? Porque pastores que muitas vezes chegam puxando um carrinho e cai nos pedaços, de repente o pastor tá andando de avião, de repente ele está com uma caminhonete zero. Então, os líderes mundiais, eles querem cobrar impostos das igrejas evangélicas e passar normas para as igrejas evangélicas apoiar casamento de duas pessoas do mesmo sexo, entendeu? Então, já que as igrejas evangélicas estavam abertas e os pastores não estavam falando a verdade, Deus resolveu permitir que as autoridades fechassem, porque é melhor do que as igrejas estarem abertas e o povo indo para o inferno. Então, eu quero dizer para vocês, pastores do Brasil e do mundo, a casa de vocês caíram, a máscara de vocês caíram, e nesse ano muitos de vocês terão que morrer, porque vocês não se arrependem dos seus pecados. Vocês estavam só esperando, pensando assim, nós vamos fazer um jejum, aí Deus vai tirar o coronavírus, vai tirar o mal, aí nós vamos voltar às mesmas práticas. Nós vamos voltar a fazer segundo e terceiro casamento, nós vamos voltar a liberar jogo na igreja, nós vamos voltar a apoiar roupas curtas na igreja, nós vamos voltar a levar as próprias esposas para os salões de beleza, para pintar seus cabelos, esposa de pastores pintando as unhas, usando maquiagem, roupinha curta, dando mau exemplo para a igreja. Então vocês queriam voltar àquela mesma vidinha, só que o papai do céu levantou do trono e acabou com essa bagunça. A ira de Deus está sobre vocês, principalmente os líderes e as almas que já desceram aos infernos com os falsos ensinos de vocês. Deus vai cobrar de vocês, disso vocês não têm dúvida. Deus vai cobrar de vocês o sangue dessas almas que desceram aos infernos, que nesse momento estão no inferno. Pessoas que foram para o segundo casamento com seu cônjuge vivo, pessoas que estavam dentro da igreja usando maquiagem, usando batom, usando sandálias do salto alto para empinar a bunda, entendeu? E vocês apoiando tudo, apoiando jogo, apoiando política e o povo enganado. E eles morreram, foram para o inferno e mais pessoas iam, mas graças a Deus, Deus levantou do trono, preferiu fechar as igrejas evangélicas do que ver os seus filhos descendo aos infernos. A morte de Cristo estava sendo blasfemada por culpa de vocês. Então, hoje entendemos que nós podemos ser crente em casa, se conservar. O nosso trabalho, o trabalho da igreja, é visitar os órfãos, evangelizar nas ruas. Pega o teu dízimo, a tua oferta, ajuda as famílias carentes, ajude os pobres. E esses pastores do Brasil, saibam de uma coisa, a ira de Deus está vindo sobre vocês, sabe por quê? Porque vocês não se arrependem dos pecados. Vocês acham que iam comprar Deus com um falso jejum, tentando enganar as pessoas, entendeu? Mas agora vocês vão ter que aprender a arregaçar as mangas e trabalhar, porque essa vidinha de barão que vocês tinham acabou.
E vocês estavam acostumados a enganar o povo, e o povo descendo para o inferno enganado. Então Deus levantou do trono para acabar com essa bagunça. Hoje, milhões de crentes abriram os olhos, estão orando em casa, nos montes, estão indo evangelizar nas casas, nas ruas, estão pegando dízimo e oferta e ajudando as famílias carentes, os irmãos necessitados, porque era assim que a igreja primitiva fazia. Os irmãos socorriam os irmãos necessitados. Dízimos e oferta não é para enriquecimento de pastor, não. Dízimos e oferta é para ajudar os irmãos carentes da igreja. Então eu dou esse aviso a todos os pastores: se preparem, porque a espada de Deus vai passar na casa de vocês. Não adianta vocês se esconder dentro de 4 paredes, porque Deus está irado contra vocês. Sabe por quê? Porque nesse momento Ele está ouvindo gritos de almas que estão no inferno, chorando, porque vocês enganaram essas almas. Almas que estavam na igreja, querendo servir a Deus de verdade, e vocês enganaram essas almas. Hoje essas vidas estão no inferno, e o Espírito Santo, ele chora, porque foram almas em que Cristo morreu por elas, e elas desceram aos infernos, porque vocês enganaram seus bandos de lobos, de engravatados. Deus está irado contra vocês. A espada de Deus vai passar na vida de vocês, e vocês vão se lembrar disso. Vocês vão se lembrar das almas que desceram aos infernos, porque vocês estavam trabalhando para Satanás. Foi obrigado Deus levantar do trono para dar um basta, porque senão mais almas iam para o inferno, enganados por vocês. Fique com essa palavra. E você, meu irmão, que está aí ouvindo esse vídeo, pega o teu dízimo, tua oferta que está guardado, compra uma cesta básica, ajuda uma família carente. É melhor do que você encher o bolso desses lobos disfarçados de pastores, que eles não estão nem aí para onde vai a sua alma. Você dando dinheiro para ele, você que se lasque. Então, é hora de nós pegarmos os nossos dízimos e ofertas e ajudarmos os pais de família que estão parados porque as empresas estão fechadas. Então, chegou a hora, meus irmãos, de nós fazermos obras de caridade e ajudarmos as famílias carentes, porque assim fazia a igreja primitiva. E vocês, pastores, se preparem, porque Deus vai cobrar o sangue das almas que vocês mandaram para o inferno. Deus vai cobrar, e é nesse ano. Se prepare, se arrependa, porque pelo menos se vocês morrerem, vocês vão para o céu arrependidos. Então se arrependa, porque nesse ano muitos crentes terão que morrer, e pastores terão que morrer, porque não se arrependem dos seus pecados. Fique com essa palavra.